Bem-vindos, pessoal, ao canal do Calculista. Eu sou o professor Alexandre e hoje pretendo conversar com vocês um pouquinho sobre como se formou, ou seja, a origem das fórmulas em juros simples. Hoje é uma aula mais tranquila, né, mais rápida. Então eu queria comentar com vocês das principais fórmulas do juros simples. Bom, vamos aqui para a lousa, né, pessoal? E aqui a gente tem um pequeno exemplo aqui de uma aplicação de 1000, né? Temos uma aplicação de 1000, ok? A juros de 10%, né? Então a aplicação ela é o nosso capital, que é igual a 1000. Nós temos a taxa de juros de 10%, ou seja, 10% sobre 1000, ou 10% de 1000 é 100, né? Então, uma das características do juros simples é a taxa de juros incidir sempre sobre um capital inicial, não importando o período, né? E o montante ele vai crescendo de forma linear, né? Por isso, o sistema de juros simples ele é chamado um sistema também linear, ok? Linear porque, nesse caso, o montante ele vai subindo de 100 em 100. Passou de 1000 para 1100 no primeiro período, de 1100 para 1200 no segundo período e assim sucessivamente, né? Nós temos N, que é o prazo, né? N igual a 4, né? Vou considerar esse prazo como meses, para a gente trabalhar sempre com um mesmo período, né? Então aqui 4 meses, né? Então naturalmente a taxa, né, tem que ser um 10% ao mês, né? A taxa linear ou taxa proporcional em juros simples, né? Então lembrando que sempre tem que estar casado esses dois, né? A taxa de juros com o seu prazo, né? E naturalmente, né, que os juros aqui, o que a gente teve de juros, total de juros? 400, né? Nesse período aqui, né? E o montante final deu quanto? Montante final, né? Deu os 1.400, né? Muito bem. O que vem a ser montante? Né? Montante é igual à soma do capital mais o juro ou rendimento, né? Então, montante é o valor total, o valor que eu tenho total disponível, né? Então, é importante saber que essa fórmula montante igual a capital dos juros, capital mais juro, ela serve tanto para o juro simples quanto para o juro composto, né? Essa ideia, ela é básica, né? O montante, o valor final que eu tenho é o valor inicialmente mais aquilo que rendeu. Então, montante igual a capital mais juros. Agora vamos falar sobre o juro. Lembrando, tá, gente, que juro é uma coisa, taxa de juros é outra, né? Taxa de juros é um percentual sobre um determinada base, né? Já o juro não. O juro é um valor monetário que rendeu em determinado período. Então vamos pensar sobre o juro. O que é o juro? Né? O juro é o rendimento. Então vamos pensar uma coisa, do que depende o rendimento? Do que depende o rendimento de um capital? Depende de 3 coisas, tá? Depende do capital, ou seja, quanto maior o capital que eu apliquei, se deduz, mais eu vou ter de rendimento, né? Então tá aqui. Capital. De que mais que o juro ou o rendimento depende? Além do capital, depende do prazo, né? Quanto maior o prazo eu deixo um determinado recurso,
mais eu vou ter de rendimento, não é mesmo? Ok. E o terceiro fator que pesa na formação do rendimento, a taxa, né? A taxa de juros, né? Eu vou querer colocar o meu dinheiro num banco, né, que me ofereça, quem sabe, um investimento, um fundo que me pague uma taxa de juros maior, né? Quanto maior a taxa de juros, né, mais eu vou ter de rendimento. Então, o capital aqui é um capital C, o prazo é um prazo N e a taxa de juros é I. Então, o juro ele depende apenas desses três fatores: capital, prazo e taxa de juros. Muito bem. Independentemente, né? Então, com base nesses três fatores, a gente vai ter a fórmula do juro. Juro é, portanto, igual a capital vezes I vezes N, né? Então tá aqui a fórmula básica, né, do juro simples. Juro igual a capital vezes I vezes N, né? Ok. Vamos substituir agora. Aqui, ó, onde está juro igual a capital vezes I vezes N, eu vou substituir na fórmula de cima do montante. Olha só, montante é igual a capital mais juro, né? Então, em lugar de juro, eu vou botar C vezes I vezes N. Montante é igual... O C aqui, ele é um termo comum, né? Coloco em evidência 1 vezes ele mesmo dá C, né? Mais I vezes N. Ou seja, olha só, temos aqui a fórmula do montante para juros simples, né? Temos aqui a fórmula do juro e temos aqui uma fórmula do montante genérica, né? Capital mais juros, né? Naturalmente, existem, com base nessas fórmulas aqui, essas três fórmulas, a gente tem diversas variantes, né? Por exemplo, olha só, aqui, ó, por exemplo, aqui eu posso dizer que capital, isolando capital, é igual a juros, né, sobre dividido por I vezes N, né? Ou aqui, ó, eu posso dizer que o I, a taxa de juros, é igual ao juros sobre capital vezes N. Ou se eu quiser a fórmula do prazo, o prazo é igual a juros sobre capital vezes I, não é mesmo? Né, senhores? Então, olha só quanta fórmula dá para... fórmula derivada dá para pegar aqui dessas três, né? A gente teria uma outra, né? A fórmula do capital em função do montante. Capital é igual a um montante dividido por 1 mais I vezes N, né? Então, basicamente, se tu souber isolar certinho, com essa fórmula aqui e com essa aqui, com a terceira, né, tu consegue resolver a grande maioria dos exercícios que tiverem, né? Em resumo, exercícios de juros simples sempre vão te pedir 3 itens, vão te pedir um item e vão te dar 3 itens. É importante, então, na leitura de um exercício, tu pegar aquilo que está sendo entregue na questão e aquilo que pede, para tu só então definir qual fórmula tu vai utilizar. Certo, pessoal? Espero que tenha sido útil para ti essa aula aí, né? E a gente pretende vir com mais vídeos aí falando um pouquinho de cada coisa, né? De matemática financeira também. A gente trabalha aí com pesquisa operacional, estatística, então vamos colocar em dia essas matérias aí que a gente ministra aula aí já há bastante tempo, né? Para o pessoal aí, para difundir mais o conhecimento, né? E espero que, se foi útil para ti, dá um gostei aí,
Ou se não gostou, diz que não gostou, comenta também, né? Por que não gostou, por que gostou, o que gostaria que eu falasse aí nos vídeos, né? A gente fica disponível aí, né? Conforme dá tempo a gente vai montando os vídeos, vai editando também, né? A gente vai aprendendo aqui de tudo um pouco, certo, pessoal? Deixo um abraço a todos e espero ter ajudado. Valeu!